Olá, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos na disciplina Legislação Social, hoje nós vamos falar sobre as principais alterações normativas que aconteceram no contexto da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil, que influenciaram a legislação trabalhista. Então, nós já tínhamos no Brasil um contexto em que vivíamos a repercussão, os desdobramentos decorrentes da reforma trabalhista. A Lei 13.467 de 2017 foi o principal instrumento da reforma trabalhista no Brasil e ela trouxe como princípio base a prevalência do negociado sobre o legislado, prevalência do que fosse negociado individualmente entre o empregado e o empregador, ou que fosse negociado coletivamente com a participação do sindicato da categoria profissional dos trabalhadores, diretamente com a empresa, grupo de empresas ou com o sindicato de empresas. Então, a prevalência do que tivesse sido negociado individualmente ou coletivamente sobre aquilo que estava posto em leis, ou seja, aquelas regras que são de observância obrigatória, regras cogentes, imperativas, que estão postas nas leis, que formam o direito do trabalho também, poderiam ser flexibilizadas, dando-se a prevalência, ou reconhecendo-se a prevalência da negociação individual ou coletiva. Então, é nesse sentido que a gente diz que a reforma trabalhista, ela traz como pano de fundo, ou como questão principal, essa tentativa de dar maior autonomia para os envolvidos na aplicação, os destinatários das normas, decidirem, e no sentido, inclusive, de decidirem para piorar as condições de trabalho, no sentido de permitir a prevalência do negociado sobre o legislado, mesmo que seja para reduzir o conjunto de direitos e de garantias. Então, isso já vinha nesse contexto, desde 2017, se acentuando em virtude dessa tentativa da reforma trabalhista de, inclusive, inverter alguns princípios, modificar alguns valores, atacando o direito do trabalho, enfraquecendo algumas das proteções e garantias conquistadas ao longo de muitos anos, ao longo de muita luta e muita história. Então, nesse contexto é que nós tivemos no Brasil a primeira lei, a 13.979, no dia 6 de fevereiro, trazendo algumas medidas no sentido de tentar enfrentar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19. Então, essa primeira lei, ainda em fevereiro de 2020, ela trazia questões relativas a medidas coletivas que deveriam ser adotadas, medidas individuais, falava-se em isolamento, no caso, quando fosse necessária a separação de pessoas doentes, pessoas contaminadas, bagagens, meios de transporte, mercadorias, encomendas, enfim, de um modo geral, com vistas a evitar a propagação do vírus, coronavírus. E também previa medidas de quarentena, com restrição de atividades, separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estivessem doentes, enfim. Essas primeiras medidas que eram previstas, a princípio falava-se em 14 dias de distanciamento, de isolamento, em caso de confirmação da doença, ou em caso de suspeita da doença, também a possibilidade de quarentena durante 40 dias. E também havia já naquela primeira lei uma preocupação com a questão trabalhista, dizendo que nessas situações, o afastamento do trabalhador nessas situações decorrentes do isolamento, da quarentena, que fossem necessárias para a propagação do coronavírus, essas medidas, esses períodos, seriam considerados como de ausências justificadas. O trabalhador, ele não teria prejuízo no pagamento do seu salário. Então, uma das primeiras preocupações lá desde 2020, além disso, já naquele momento, tentou-se associar também a utilização da máscara, do álcool em gel, como medida para evitar a disseminação do vírus, inclusive com possibilidade de aplicação de consequências penais. O Código Penal prevê como crime a exposição da vida ou à saúde de alguém a perigo, com possibilidade de detenção de 3 meses até 1 ano, e se não constituir um crime mais grave, Além disso, infração de medida sanitária preventiva, também tipificada como crime, prevendo detenção de 1 mês a 1 ano, além de multa. Então, naquele primeiro momento, eram essas questões que foram primeiro colocadas nessa Lei 13.979, e, posteriormente, já no dia 20 de março de 2020, nós tivemos o Decreto Legislativo número 6, que reconhecia que estávamos vivendo o estado de calamidade pública e que tinha efeito até o dia 31 de dezembro de 2020.
Posteriormente, aqui em Belo Horizonte, já houve a prorrogação, também por decretos, né? O prefeito Alexandre Calil já prorrogou por 2 vezes essa previsão de que iria até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, atualmente, nós temos aí a previsão de que esse estado de calamidade pública perdurará até o dia 31 de março de 2022, com possibilidade, claro, de prorrogação. E, posteriormente, nós tivemos medidas provisórias que trouxeram algumas alternativas para os empregadores adotarem aos contratos de trabalho que estavam vigentes, para tentar passar por essa crise, né, de uma forma a manter os contratos de trabalho, mas também de forma a compatibilizar com as suas condições, né? Nós tivemos aqui em Belo Horizonte o fechamento de estabelecimentos comerciais, necessidade de muitas empresas fecharem as portas, muitas delas sem possibilidade de colocarem os trabalhadores para realizarem trabalho remoto, trabalho à distância, então realmente tiveram que manter esses trabalhadores recebendo os salários. Então, naquele primeiro momento, nós tivemos, no dia 22 de março de 2020, a publicação da medida provisória 927. A medida provisória 927, ela tratava a pandemia da Covid-19 como motivo de força maior, como uma situação que caracterizava força maior, e muitos empregadores que fecharam as portas, que tiveram fechamento de estabelecimento comercial de forma definitiva, inclusive, dispensaram trabalhadores, enquadrando a situação de dispensa decorrente de motivo de força maior. E isso gerou, né, algumas divergências, gerou algumas consequências no sentido de das verbas rescisórias que seriam devidas, porque numa dispensa imotivada, uma dispensa sem justa causa, nós já vimos na nossa última videoaula, que estão devidos, além, né, do saldo de salário, 13º salário proporcional, o aviso prévio indenizado, férias proporcionais, além das férias que já sejam direito adquirido, a indenização de 40%, possibilidade sobre o FGTS, possibilidade do empregado sacar o FGTS, e quando se trata de uma hipótese que nós temos caracterizada como força maior, extinção do contrato em decorrência de força maior, nós falamos na aula passada, ensejaria o pagamento das verbas rescisórias pela metade, conforme entendimento consolidado na súmula 14 do TST. Então, alguns autores consideram que, se não houve fechamento do estabelecimento ou da unidade onde o empregado trabalhava, isso não seria força maior para fim de gerar o direito às verbas rescisórias em conformidade com a súmula 14, ou seja, não seriam devidas pela metade. Se houve simplesmente a extinção do contrato de trabalho por uma dificuldade que a empresa estava atravessando em decorrência da Covid-19, alguns juristas entendem que assim seriam devidas as mesmas verbas de uma dispensa sem justa causa e que não seriam devidas pela metade. Então, tivemos divergências em relação a isso e, né, é possível encontrar decisões em sentidos diferentes aí nos nossos tribunais. E naquele momento também aconteceu um problema que foi o seguinte: a Caixa Econômica Federal, que é o órgão gestor do FGTS, não estava permitindo o saque do FGTS em caso de dispensa sob essa justificativa de força maior, porque considerava que seria necessário o reconhecimento judicial dessa modalidade de dispensa, como prevê o artigo 502, o artigo 503 da CLT. Então, isso acabou criando uma dificuldade de ordem prática, no primeiro momento, para os trabalhadores que tinham sido dispensados sob essa justificativa de força maior, para eles sacarem o FGTS, para eles terem acesso ao fundo de garantia, para eles terem acesso também ao seguro-desemprego, por uma questão de ordem burocrática, né, questão de ordem prática junto à Caixa Econômica Federal. E entre as medidas que a medida provisória 927 trouxe, uma questão bastante significativa, uma diretriz, que foi uma regra geral que foi estabelecida no artigo 2º, que vai no mesmo sentido do que eu falei que a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, estabeleceu. Esse artigo 2º, ele estabelecia a prevalência do acordo individual escrito sobre os demais instrumentos normativos a fim de garantir a permanência do vínculo e respeitar os limites da Constituição de 1988. Ou seja, esse artigo 2º da medida provisória 927, ele foi ainda mais contundente, ele foi ainda mais fundo na prevalência da vontade individual do que a própria reforma trabalhista já tinha sido. Então, já poderia prevalecer a vontade individual, já poderia prevalecer a vontade
coletivamente negociada com a participação do sindicato sobre as leis em virtude da reforma trabalhista, em algumas situações pontuais. Artigo 611-A da CLT estabelece algumas situações, né, objeto de uma negociação que poderia prevalecer. Já esse dispositivo, o artigo 2º da medida provisória, ele tentou potencializar ainda mais, dar uma força ainda maior para a negociação individual, desde que fosse feita entre o empregado e o empregador por escrito, para a manutenção do contrato de trabalho. E isso foi um norte que orientou, né, a interpretação dessa medida provisória e também da medida provisória 936, quando passou a tratar da possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e de redução proporcional de carga de trabalho com redução de salário, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Além dessa diretriz geral de prevalência do negociado individualmente por escrito para fins, né, como se a finalidade fosse a manutenção do contrato a qualquer custo, então, assim, se poderia flexibilizar a legislação trabalhista individualmente, né, esse é o sentido que o artigo 2º quis dar. Outras medidas que foram trazidas com essa medida provisória 927 era a possibilidade de flexibilizar regras relativas ao teletrabalho, por exemplo. Ela flexibiliza, essa medida provisória flexibilizava prazos e aspectos formais que a CLT trazia em relação ao teletrabalho. Então, por exemplo, o artigo 4º da medida provisória, ele dispensa a concordância do empregado, dispensa o ajuste escrito para que ele seja colocado em teletrabalho. O teletrabalho, ele é uma espécie do trabalho remoto. Então, eu posso exercer trabalho presencial nas instalações da empresa, por exemplo, né, no filial ou na matriz dessa empresa, ou eu posso realizar o chamado trabalho remoto. O trabalho remoto pode ser feito de casa, de uma lan house, de qualquer lugar. Se são utilizados meios telemáticos, ou seja, se eu acesso uma plataforma de dados, fazendo uso da internet, fazendo uso de telefone, por exemplo, para que haja o acesso ao banco de dados, para que haja transmissão do trabalho que eu realizei, então isso vai ser chamado de teletrabalho. Então, o teletrabalho é uma modalidade de trabalho remoto em que são empregados meios telemáticos para a realização ou para a exportação de dados, para a transmissão do trabalho, o que for. E o teletrabalho, regulado na CLT, tem alguns poucos artigos que tratam do teletrabalho, a partir do artigo 75A da CLT, tem algumas regras, né? O empregado que já exerce trabalho presencialmente, ele, para passar a realizar o teletrabalho, ele tem que concordar com essa alteração, tem que haver uma comunicação com antecedência mínima de 15 dias. Quando tivemos a pandemia, essa medida provisória passou a prever que o empregador poderia determinar, sem a concordância do empregado, que ele passasse do modo presencial para o teletrabalho, e dispensando o ajuste por escrito. Poderia ser feito apenas verbalmente essa comunicação, por qualquer meio que fosse possível depois esse empregador comprovar isso, então por e-mail, pelo WhatsApp, enfim, e-mail que fosse, inclusive meios eletrônicos que fossem utilizados já na comunicação com esses trabalhadores, e com antecedência mínima de 48 horas. Então, houve uma flexibilização dessa formalidade, de ter que ser por escrito, de ter concordância do trabalhador, passando a prever 48 horas. E, além disso, também foi autorizado expressamente a adoção do teletrabalho para aprendizes, para estagiários no contexto da pandemia. E, além disso, claro, foi mantida a obrigação do empregador de fornecer os instrumentos de trabalho, né, para que esse empregado pudesse realizar esse trabalho. Além disso, algumas medidas também flexibilizaram questões relacionadas às férias. Passou a ser possível, no caso das férias individuais, a comunicação do início das férias com antecedência de 48 horas, e, além disso, a duração das férias em períodos não inferiores a 5 dias, e os pagamentos também, houve a flexibilização, porque o pagamento da remuneração das férias passou a ser possível, em virtude do estado de calamidade pública, poderia ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao do início do gozo das férias. Como nós estudamos na unidade em que tratamos das férias, as férias individuais, elas devem ser comunicadas ao empregado com uma antecedência mínima de 30 dias. O pagamento das férias deve ser feito com uma antecedência de 2 dias em relação ao início do gozo das férias. Então, se vai entrar de férias no dia 1º de fevereiro, o pagamento
das férias, ou seja, do mês de fevereiro, ele deve ocorrer no mínimo, pelo menos, 2 dias antes do dia 1º de fevereiro. E deve ser feito com acréscimo de 1/3. O que com a pandemia passou a ser possível em virtude da medida provisória 927? Não vou comunicar com antecedência de 30 dias, vou comunicar com antecedência de 48 horas. Vou fazer o pagamento dessas férias até o 5º dia útil do mês subsequente àquele em que o empregado gozar as férias. Então, ao invés de ter que pagar com antecedência mínima de 2 dias em relação ao dia 1º de fevereiro, que é o início das férias, eu poderia pagar até o 5º dia útil do mês de março. E, além disso, também passou a ser prevista a possibilidade de o empregador pagar o terço constitucional até o momento em que ele for pagar o 13º, excepcionalmente, para esse período de férias individuais antecipadas, o acréscimo de 1/3, ele poderia ser pago também de forma mais elastecida, diferente. Além disso, os empregados que fazem parte do chamado grupo de risco da Covid-19 teriam a prioridade no gozo das férias, tanto individuais quanto coletivas, e havia a possibilidade do empregador também antecipar a concessão das férias. Então, a gente tem, por exemplo, um período aquisitivo que já estava completo, mas o empregador poderia antecipar esse período de férias que já estava, o aquisitivo já estava completo, mas também períodos aquisitivos futuros. Então, vamos supor que ainda sequer tinha iniciado um determinado período aquisitivo, o empregador já tinha antecipado as férias que já eram direito adquirido, ele quer antecipar um período de férias futuro, que o período aquisitivo ainda nem começou a ser contado, ainda está em curso. Isso foi autorizado, né, essa medida provisória 927 permitiu isso, desde que houvesse uma negociação entre o empregado e o empregador e que constasse num acordo escrito entre eles. Então, é nesse sentido que o artigo 2º prevê a prevalência do acordado individualmente por escrito entre empregado e empregador, em relação ao que está na CLT. Também férias coletivas, ou flexibilização, né? Porque, de acordo com a CLT, as férias coletivas elas têm que ser comunicadas com uma antecedência de 15 dias. Em virtude da pandemia, com a medida provisória 927, passou a ser possível a comunicação com 48 horas de antecedência. Então, também houve uma flexibilização em relação às férias coletivas, e passou também a ser permitido, durante a vigência dessa medida provisória 927, o aproveitamento de feriados. Então, além das regras que flexibilizaram as férias, passou a ser possível também o aproveitamento e antecipação de feriados. Então, poderia o empregador exigir o trabalho em determinados dias, antecipando feriados futuros e depois jogar um banco de horas, né, que poderia ser utilizado. Então, esse aproveitamento, antecipar o gozo de feriados estaduais, federais, enfim, municipais, para que depois lançar num banco de horas e deixar para compensar futuramente. Inclusive, em relação a essa regra do banco de horas, durante o período de calamidade pública, em virtude dessa medida provisória 927, também foi permitido o elastecimento do prazo para compensação das horas extras. Então, a gente tinha falado já na nossa aula sobre jornada e intervalos, que o artigo 59 da CLT prevê no parágrafo 2º, no parágrafo 5º e no parágrafo 6º, hipóteses de compensação de jornada, ou seja, possibilidade de trabalhar mais dias, mais horas num determinado dia, ou dentro de uma semana, ou dentro de um mês, extrapolando o que seria o limite para aquele empregado, considerado o contrato dele, ou a Constituição, ou a CLT ainda, né? Então, o limite foi extrapolado, mas não vou pagar as horas extras, porque esse acréscimo vai ser compensado com a exigência de menos horas de trabalho no outro dia. Então, eu posso reduzir a carga horária no outro dia dentro de um determinado lapso temporal, ou ainda posso conceder folgas compensatórias, de forma a equilibrar. Então, se eu olhar por uma média, a quantidade de horas trabalhadas no dia foi superior ao limite que poderia ser exigido, mas em outros dias foram exigidas menos horas de trabalho, houve a compensação de horas, compensação de jornada, que a gente diz, num lapso temporal de até uma semana, 15 dias, um mês, 6 meses, até 12 meses é o que a CLT autoriza, desde que haja acordo entre empregado e empregador, é possível a compensação
dentro desses termos, mas para a compensação ser maior do que semestral, né, para compensar essas horas num período maior do que 6 meses, é obrigatório, de acordo com a CLT, que haja acordo ou convenção coletiva, ou seja, tinha que ter a participação do sindicato para estabelecer o chamado banco de horas. Aí a compensação poderia acontecer em até 12 meses. A medida provisória 927 estabeleceu a possibilidade de adoção do banco de horas para compensação em até 18 meses. Então, houve uma flexibilização nesse sentido também. Então, poderia haver antecipação de feriados, por exemplo, para depois compensar em até 18 meses, de acordo com o que foi autorizado pela medida provisória 927. Durante esse período também que vigorou a medida provisória, foram algumas regras em relação à fiscalização de normas, né, do cumprimento de portarias relacionadas a critérios estabelecidos pelo Ministério do Trabalho que foram flexibilizados também. E, além disso, foi autorizada a flexibilização das datas de pagamento do FGTS. As competências relativas a março, abril e maio de 2020 passaram a ter vencimento, passaram a poder ser parceladas, né? E a quitação poderia acontecer em até 6 meses. Então, houve aí, nesse caso, também a flexibilização nesse sentido. E ainda a possibilidade, no regime de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, de ser adotada a prorrogação de jornada. Então, por exemplo, o empregado já tinha um ajuste para trabalhar 12 horas e descansar 36 horas consecutivas. Ele poderia, mesmo se tratando de segmento em que o trabalho era insalubre, em virtude da medida provisória 927, foi autorizado que fosse feita a prorrogação. Então, ao invés de trabalhar num plantão de 12 horas, esse trabalhador poderia elastecer o plantão para 24 horas, por exemplo, né? Claro, né, que deveria haver posteriormente a compensação. Além disso, nós tivemos a medida provisória 936, que é do dia 1º de abril de 2020. Essa medida provisória de 936, posteriormente foi convertida em lei, mas a princípio ela previu a criação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, então um benefício que passaria a ser pago para os empregados que tivessem um contrato de trabalho suspenso durante o período de calamidade pública, ou que tivessem pactuado com o seu empregador, além da suspensão, poderia também ser adotada uma outra medida, que é a redução proporcional da jornada para a redução também do salário. Eu vou disponibilizar para vocês, lá no nosso drive da disciplina, tabelinhas que vão falar quais são as faixas de salário, porque essa medida provisória 936, ela dizia, de acordo com cada faixa salarial, qual seria o caminho para fazer o acordo para suspensão, o acordo para redução de jornada. Nesse sentido, poderia haver tanto por acordo individual escrito, ou por acordo ou convenção coletiva, a negociação da suspensão e da redução da carga horária. E o que essa medida provisória previa? Ela previa a possibilidade de o empregador ajustar com seu empregado a suspensão do contrato de trabalho, por exemplo. E aí, para esse trabalhador, o que passaria a ser devido durante esse período de suspensão do contrato de trabalho? O chamado benefício emergencial, que seria calculado com base na parcela do seguro-desemprego a que ele teria direito caso tivesse sido dispensado imotivadamente. Então, era uma forma de deixar esse contrato ativo, então o vínculo de emprego se manteria, né, seria mantido durante esse período, mas a obrigação do empregador de pagar salário ficaria suspensa. Só que, por outro lado, para esse empregado não ficar privado de uma fonte para prover a sua subsistência, ele passaria a receber o benefício emergencial, teria calculado de acordo com esses critérios, né, do valor do seguro-desemprego que ele receberia, de acordo com a faixa salarial dele, e a partir dessa tabelinha que tem lá na medida provisória, né, os critérios relativos a isso. Além disso, uma outra possibilidade seria a redução proporcional da jornada, por exemplo, 25%, 50%, 70%, que são os patamares previstos na medida provisória 936, e aí, proporcionalmente a essa redução, a gente teria a seguinte situação. Então, se houve uma redução de carga horária de 50%, o empregado teria também uma redução no salário de 50%. Ele receberia o salário correspondente a 50%,
e receberia o benefício emergencial, calculado também a partir do valor da parcela do seguro-desemprego, considerando esse percentual de redução de 50%. Então, ele receberia, como ele continuaria trabalhando com uma carga reduzida, ele receberia o seu salário, receberia o benefício emergencial. O benefício emergencial, tanto na hipótese de suspensão quanto na hipótese de redução, ele não tem natureza salarial, ele não é considerado para fins de recolhimento de FGTS, por exemplo, né? É só uma forma de compor o ganho desse trabalhador, né? A forma dele prover sua subsistência durante esse período de calamidade pública. A princípio, essas medidas excepcionais, elas durariam até 60 dias, e posteriormente foram sendo prorrogadas até 120 dias. E ainda tivemos a conversão dessa medida provisória 936 em lei, a Lei 14.020, que passou a prever, né, também um prazo, e posteriormente nós tivemos por decreto a possibilidade de, no total, com essas medidas de suspensão e redução, nós temos até 240 dias, né? Então, o empregado poderia ter o contrato suspenso e ou com redução poderia haver até a combinação dessas duas medidas, não concomitantemente, mas uma seguida da outra, intercalada com a outra, pelo prazo total de até 240 dias. Houve bastante discussão em relação à possibilidade de um acordo individual ser utilizado para flexibilizar o salário. Por quê? Nós falamos na nossa aula, quando tratamos de garantias ao salário, do princípio da irredutibilidade salarial. Então, é vedada a redução, seja nominal do salário, então, se eu ganho R$3.000, eu não posso combinar com o meu empregador uma redução para 2.000, não, essa alteração contratual lesiva, ela é vedada no artigo 7º, inciso 6º da Constituição, que proíbe a redução do salário, tanto quanto uma redução de carga horária, porque aí seria uma redução indireta, eu reduzo a carga horária e indiretamente, reduzindo a carga horária, eu atinjo o valor final do salário. Então, nos dois casos, há uma proibição do artigo 7º, inciso 6º da Constituição, que é consagrada no princípio da irredutibilidade salarial. E houve bastante discussão, porque esse artigo 7º, inciso 6º da Constituição, ele prevê exceto acordo ou convenção coletiva. Então, por acordo ou convenção coletiva, ou seja, com a participação dos sindicatos da categoria profissional, exigida no artigo 8º da Constituição, poderia até ser, em situações extremamente peculiares, específicas, excepcionais, fundamentadas por um prazo específico, ser autorizada a redução do salário. O que a medida provisória 936 prevê, e também apoiada no artigo 2º da medida provisória 927, que falava que era válido o acordo individual, prevalecendo ele sobre leis e sobre acordos coletivos, o que ele passou a prever? Que não precisaria de sindicato, dependendo da faixa salarial, e se o empregado tivesse diploma de nível superior, então os salários mais baixos e os salários mais altos, né, mais do que o dobro do teto de benefício da Previdência Social, ou seja, aproximadamente R$12.000. Quem ganhasse mais do que R$12.000 e tivesse diploma de nível superior, ou quem ganhasse até, no primeiro momento, até no máximo, aproximadamente R$2.800 por mês, poderia fazer um acordo individual com o empregador para poder estabelecer a redução de salário. Então, isso foi bastante criticado, porque seria considerado uma flexibilização de uma norma que já era excepcional, que a Constituição previa no artigo 7º, inciso 6º. Em virtude disso, foi discutido no STF se haveria a possibilidade, né, se não seria obrigatório que o sindicato participasse dessa negociação, que ele pelo menos chancelasse. Então, o empregado fez ali individualmente um acordo com o empregador, mas será que o sindicato depois poderia dizer que não tinha validade, interferir naquele ajuste individual feito para que ele fosse declarado nulo? O entendimento que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal é que, nesse momento, naquele momento, né, em 2020, deveria ser autorizada essa negociação individual como forma de preservação do emprego. Então, é aquela ideia inicial que a gente falou lá do artigo 2º da medida provisória 927. Houve aí uma flexibilização de uma norma já excepcional que a Constituição estabelecia, né, só poderia reduzir salário se tivesse a participação do sindicato, então a gente flexibilizou ainda mais essa norma flexibilizante, né, essa possibilidade,
essa porta, essa janela aí para flexibilizar essa garantia constitucional, que é a irredutibilidade salarial, e com o propósito, né, de fazer prevalecer o emprego. E aí muitas pessoas criticaram essa decisão, muitos juristas criticaram essa decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não adianta preservar qualquer emprego. Mas, enfim, né, os motivos, a exposição de motivos da decisão do Supremo Tribunal Federal, o relator, que foi o ministro Alexandre de Moraes, ele exaltou a necessidade, naquele momento, preservar as empresas, preservar os empregos. Enfim. E aí, avançando um pouco mais, outra questão que essa medida provisória 936 também estabeleceu foi a garantia de emprego para os trabalhadores que sofressem com essas, que tivessem alteração do seu contrato, né, em decorrência de suspensão do contrato, em decorrência de redução de salário, jornada e proporcional do salário, eles teriam garantia de emprego durante o período em que estivesse durando essa medida excepcional e por igual período. Então, se, por exemplo, o empregador adotasse com o empregado uma redução, uma suspensão do contrato de trabalho por 60 dias. Então, durante esses 60 dias de suspensão, esse empregado não poderia ser dispensado, a não ser que praticasse uma falta grave. Passado o período de suspensão, encerrado o período de suspensão, deixou de receber o benefício emergencial, voltou a trabalhar, receber o salário normalmente, o que aconteceria? Ele teria mais 60 dias, ou seja, por igual prazo que durou a adoção daquela medida, que no meu exemplo foi de 60 dias, ele também teria garantia provisória de emprego, só poderia ser dispensado se praticasse falta grave nos 60 dias do meu exemplo, depois do encerramento da medida excepcional, seja ela suspensão, seja ela redução de jornada. Então, também foi nesse sentido reconhecido. E houve bastante discussão também sobre a possibilidade de ser adotada a suspensão e a redução de jornada para os trabalhadores aposentados, porque não haveria possibilidade de acumular esse benefício emergencial com um benefício previdenciário de aposentadoria. Então, a princípio, os trabalhadores aposentados não poderiam ajustar acordos para compensação, para redução nem para suspensão. Posteriormente, nós tivemos, né, após a regulamentação pela lei, conversão da medida provisória na lei 14.020, em 2020, passou a ser prevista a possibilidade de ser adotada, sim, a medida de suspensão ou a medida de redução para os trabalhadores aposentados, desde que o empregador fizesse o pagamento de uma complementação financeira para assegurar que ele recebesse o mesmo valor que um empregado que não fosse aposentado receberia a título de benefício emergencial. Então, para evitar esse tipo de tratamento diferenciado. Além disso, em algumas situações também, a medida provisória 936 previa o pagamento de uma assistência, um acréscimo, uma complementação financeira também sem natureza salarial, não era para todos os trabalhadores, mesmo assim as empresas que tivessem um faturamento no ano superior a 4.800.000 reais. Então, isso também foi previsto nessa medida provisória como forma de ajudar a compor o ganho desse trabalhador para que ele pudesse se manter naquele momento tão difícil. Posteriormente à medida provisória 936, nós tivemos a medida provisória 945, que previa a possibilidade de um empregado, o órgão gestor de mão de obra, escalar o trabalhador portuário em hipóteses excepcionais. Então, ela foi para o setor portuário, trazendo algumas situações excepcionais para esses trabalhadores e prevendo, inclusive, indenização compensatória mensal no valor correspondente a 50% sobre a média mensal recebida por ele. Então, uma forma também de assegurar para esses trabalhadores portuários, trabalhadores avulsos, algum ganho, né, durante o período da pandemia, e que seria puxada essa indenização pelo operador portuário ou por qualquer tomador do serviço que requisitasse esse trabalho. Então, medida provisória 945 também como forma de assegurar algum ganho para esses trabalhadores avulsos durante o período da pandemia. Posteriormente, a medida provisória 955, essa já de 20 de abril de 2020, assegurou o saque parcial do FGTS até o limite de R$ 1.045 por trabalhador a partir do dia 15 de 6 de 2020, também foi uma forma de trazer alguma
contribuição para esse trabalhador, no sentido dele poder, né, ter como prover sua subsistência. É um valor fixo, independentemente do salário do trabalhador. O saque foi de R$ 1.045, mas naquele primeiro momento, né, em junho de 2020, já começou a ajudar muitos trabalhadores nesse sentido. Posteriormente, nós tivemos as portarias, a portaria 10.486, de 24 de abril de 2020, que, a princípio, regulamentou essa medida provisória 936, que tratava da suspensão e da redução de jornada e redução de salário, e, posteriormente, essa medida provisória 936, ela foi convertida na Lei 14.020, no dia 6 de julho de 2020, que ela foi publicada. Então, ela praticamente reproduziu as disposições que já estavam na medida provisória 936, tratando das regras para suspensão, tratando questões relacionadas aos percentuais de redução, como eu falei, de 25%, 50%, 70%, estabelecendo a forma de calcular, as faixas de salário que deveriam ser consideradas para fins de verificar se o acordo deveria ser feito com participação do sindicato ou se poderia ser feito sem a participação do sindicato individualmente, né? Então, isso variava de acordo com a faixa salarial, estabelecendo regras para os aposentados, estabelecendo regras para a gestante, que também poderia, tanto, inclusive a gestante doméstica, ter no seu contrato um ajuste de suspensão e de redução de jornada, sendo que a garantia provisória de emprego dela seria contada depois da garantia que nós falamos na aula passada, né, de até 5 meses após o parto, que a gente contaria a garantia decorrente da suspensão ou da redução excepcionais, né, em virtude da Lei 14.020 de 2020. Posteriormente, nós tivemos a portaria 16.655, do dia 14 de julho de 2020. Essa portaria, ela tratava da possibilidade de ser recontratado um trabalhador que tinha sido dispensado durante a pandemia. Então, se tivesse, por exemplo, dispensado um trabalhador imotivadamente, eu poderia recontratar esse trabalhador dispensado sem justa causa, nos 90 dias subsequentes a essa dispensa ou não. Então, essa que era a discussão posta nessa portaria 16.655, de 14 de julho de 2020. Então, o entendimento que prevalecia é de que não se presumiria fraudulenta a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, seguida da recontratação dentro desse prazo de 90 dias, desde que mantidos os mesmos termos do contrato rescindido. Então, se, por exemplo, eu trabalhava para um determinado empregador, fui dispensado, para ele me recontratar dentro de 90 dias, ele teria que manter o mesmo salário, mesma carga horária, mesmas condições de trabalho, as mesmas cláusulas contratuais. Mas poderia haver uma flexibilização nesse sentido, ele poderia me recontratar em até 90 dias depois de quando ele me dispensou, alterando as condições de salário, jornada, outros benefícios para pior, sem que isso fosse considerado fraude, desde que houvesse previsão em acordo ou convenção coletiva autorizando, essa portaria trazia esse entendimento de que seria válido. O que aconteceu é que muitos empregadores não tiveram condições de manter, né, os empregados, alguns dispensaram esses trabalhadores e depois queriam recontratar esses mesmos trabalhadores, mas com salários menores ou com jornada diferente. Para o direito do trabalho, essa medida não é válida, porque senão a gente tem uma situação de fraude caracterizada, né? A continuidade daquele contrato de trabalho, eu continuei precisando daquela mão de obra, continuei precisando do trabalho daquela pessoa, mas eu não tenho condições de manter o salário, a jornada, etc. Eu não posso fazer essa alteração contratual. Então, era considerado uma fraude. Então, houve uma flexibilização no sentido de que, se um acordo ou uma convenção coletiva da categoria prevê a possibilidade de ser feita essa recontratação, alterando, em virtude da pandemia da Covid-19, salário, jornada, etc., então, poderia haver essa recontratação em 90 dias sem que isso fosse considerado fraude. Então, essa portaria foi
especificamente para esse tipo de situação, envolvendo recontratação no prazo de até 90 dias daquele que foi dispensado motivadamente, se tinha que manter ou não as condições do contrato. Posteriormente, já em 2021, no dia 27 de abril de 2021, nós tivemos a medida provisória 1045. Essa medida provisória 1045, ela praticamente reproduziu o que estava na medida provisória 936 de 2020. Então, foi uma tentativa de, novamente, admitir a suspensão e a redução de jornada com redução de salário, de forma também a tentar, de alguma maneira, né, amenizar as despesas que o empregador estava tendo durante esse período da pandemia, porque prorrogou-se, né? A gente tem até hoje aí quase 2 anos aproximadamente, né, de pandemia que estamos vivendo. Então, naquele momento lá, em 27 de abril de 2021, entendeu-se necessário permitir novamente a adoção de suspensão e de redução como formas de alternativas para esses empregadores adotarem. Então, muitos empregadores começaram com as medidas previstas na MP 927, por exemplo, colocaram o trabalhador em teletrabalho, depois anteciparam períodos individuais de férias, anteciparam períodos que ainda não tinham vencido de férias, depois fizeram a suspensão do contrato, depois fizeram a redução de jornada com redução proporcional e ainda assim a pandemia permaneceu, né, continuou. Então, nesse momento, 2021, alguns empregadores tiveram a necessidade de manter essas medidas, por isso a medida provisória 1045. E a medida provisória 1046, também de 2021, do mesmo dia, 27 de abril, ela repetiu aquelas alternativas, aquelas medidas alternativas que estavam previstas na MP 927, relativas ao teletrabalho, relativas à concessão de férias antecipadamente, a banco de horas para compensação em até 18 meses, adiamento das datas, possibilidade de parcelamento dos recolhimentos de FGTS dos 3 meses seguintes, a abril, maio, junho daquele ano de 2021. Então, foram medidas que foram tomadas para tentar realmente trazer fôlego aí para os empregadores. Mas em setembro de 2021, não houve aprovação do projeto de lei que tentava converter a medida provisória 1045, a que trazia questões relacionadas à suspensão e redução. Foram feitas várias alterações no texto, chegou a ser chamada até de mini-reforma trabalhista, né? Chegou a ser aprovada na Câmara, mas no Senado não foi aprovada essa tentativa de conversão da medida provisória 1045 de 2021 em lei. Então, as regras que ela previa, as questões de redução, de jornada e suspensão, podiam ter sido adotadas até o momento que ela estava vigente. Então, a partir de setembro de 2021, não mais. E a medida provisória 1046 de 2021 também deixou de vigorar, ela não foi convertida em lei, né? Ela não foi apreciada, então ela perdeu eficácia também em setembro de 2021. Então, aquelas regras excepcionais relativas a teletrabalho, férias coletivas, flexibilização relativa ao FGTS, vigoraram enquanto poderiam ser adotadas enquanto vigorou a medida provisória 1046. Já caminhando aí para as últimas alterações normativas, nós tivemos também a Lei 14.151, de maio, do dia 12 de maio de 2021, que foi bastante importante, porque houve um silêncio, né, do legislador, né, dos nossos governantes também, em relação às gestantes. Então, essa Lei 14.151, ela passou a prever expressamente que durante a emergência de saúde pública, de importância nacional, decorrente do coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração. Ou seja, a empregada gestante ela pode fazer trabalho remoto, pode fazer teletrabalho, realizar qualquer outra forma de trabalho à distância, mas ela não poderia permanecer realizando suas atividades presencialmente. O empregador tinha que manter o pagamento de salário. Então, essa que é a previsão da Lei 14.151. Além disso, nós tivemos, recentemente, no dia 5 de janeiro de 2022, a Lei 14.297. Essa lei, ela demorou a vir, né? Nós estamos aí falando desde o dia 6 de fevereiro de 2020,
e agora a gente já está em janeiro de 2022, então praticamente 2 anos depois é que a gente teve essa lei para regular questões relativas a medidas de proteção para entregadores. Nós tivemos, né, um aumento bastante expressivo, principalmente em virtude da pandemia, dos serviços de entrega por aplicativo. E essa lei 14.297, ela veio justamente trazer algumas obrigações, tanto para as empresas de serviço de entrega por aplicativo, quanto para as empresas clientes, que são aquelas que vendem seus produtos, né, para que sejam entregues por esses entregadores aos consumidores finais, para tentar estabelecer aí um regramento mínimo, um conjunto mínimo de direitos e de garantias para essa categoria de trabalhadores. A primeira coisa que é importante estabelecer é lembrar, né, que essa lei, ao estabelecer essas obrigações, seja para a empresa de aplicativo, de entrega, seja para as empresas que que usam essas plataformas para vender os seus produtos e seus serviços, né, para fazer chegar aos seus consumidores finais, essa lei não estabelece vínculo de emprego, ela não faz menção, na verdade, ela fala expressamente que o cumprimento dessas regras, desses direitos, não poderá ser utilizado para fins de discussão da natureza do vínculo. Então, se eu tenho, por exemplo, um entregador que presta serviço por intermédio de empresa de aplicativo de entrega, e que ele vai à Justiça do Trabalho discutir a existência do vínculo de emprego dele com a empresa, por exemplo, iFood, Rappi, Uber Eats, por exemplo, o fato da empresa ter cumprido essas regras previstas na Lei 14.297 não vai ser determinante, não vai ser considerado para fins de reconhecimento de vínculo de emprego. Não vai pesar nem para reconhecer a subordinação e os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT para tratar ele como empregado, nem para tratá-lo como autônomo. Então, essa lei não entra na discussão se é empregado ou se não é. Ela, simplesmente, a partir dessa realidade dos entregadores, ela considera que a empresa de aplicativo de entrega, então, por exemplo, Rappi, iFood, Uber Eats, ela tem algumas obrigações com esse entregador. A primeira delas, contratar um seguro para, em caso de acidente. Então, se esse trabalhador está fazendo o serviço de entrega e sofre um acidente que lhe causa uma incapacidade para o trabalho, seja uma invalidez permanente ou temporária, ou até mesmo a morte, sem necessidade de pagamento de franquia, ele vai ter direito de receber, ou seus dependentes, o seguro decorrente desse acidente que ele sofreu. Além disso, também essa empresa de aplicativo de entrega deverá assegurar assistência financeira a esse trabalhador, caso ele venha a ser contaminado com a Covid-19. Então, se ele, né, testar positivo para a Covid-19, ele vai ficar afastado durante 15 dias, e durante esses 15 dias, quem vai pagar o valor que ele receberia a título de pagamento pelos serviços vai ser essa empresa de aplicativo de entrega. Então, além, são coisas diferentes. Além dele ter direito a um seguro contra acidentes pessoais, em caso de invalidez permanente ou temporária, em caso de morte, ele ainda vai ter direito, caso contraia a Covid-19, ele vai ficar tendo direito de receber durante 15 dias o valor correspondente à média dos 3 últimos meses de pagamentos que ele recebeu dessa empresa de aplicativo. Além disso, é possível que haja prorrogação por mais 15 dias, e por mais 15 dias, gerando um total de 45 dias de pagamento por parte dessa empresa de aplicativo para o entregador? Sim, mas para isso é necessário que haja a comprovação da contaminação, teste positivo, né? E a lei fala especificamente que tem que ser o teste RT-PCR, ou que haja a comprovação mediante laudo médico dessa condição decorrente da Covid-19 que justifique esse afastamento, alguma complicação, alguma sequela, e a média vai ser feita desses 3 últimos pagamentos que ele tiver recebido dessa empresa. Além disso, a empresa de aplicativo de entrega, ela também precisa ter obrigação de informar esse trabalhador dos riscos do coronavírus, orientá-lo sobre os cuidados necessários para ele prevenir, né, de se contaminar e contaminar outros, então, para disseminação, evitar a disseminação da doença,
E, além disso, também é obrigatório que essas empresas de aplicativos de entrega disponibilizem máscaras, álcool em gel para os trabalhadores e outro material higienizante a esses entregadores. E é muito importante lembrar que aqui não estão sendo contemplados todos os trabalhadores por plataformas, todos os trabalhadores por aplicativo, é específico para entregador de aplicativo de entrega. Então, é específico para esses aqui. E a empresa que fornece produto ou serviço? Então, por exemplo, o restaurante que vendeu para o cliente dela lá a comida, e aí esse entregador vai lá buscar esse produto para entregar para o consumidor final. Essa empresa também tem alguma obrigação? Sim, a empresa fornecedora de serviço ela tem que permitir que o entregador utilize instalações sanitárias e que ele tenha acesso à água potável. Tanto a empresa de aplicativo de entrega quanto a empresa fornecedora do produto deverão priorizar os pagamentos com o meio da internet, pagamentos que não exijam contato, né, com dinheiro, troco, para evitar justamente o risco maior de contágio. Agora, são questões tão elementares, né? A gente está falando de disponibilizar instalações sanitárias, fornecer água potável para esse entregador, e 2 anos de pandemia, olha tanto, né? Claro que é considerado um avanço, reconhecimento de direitos para esses trabalhadores, mas é um avanço que vem tarde, né? Que já deveria ter acontecido há muito tempo atrás. Além disso, também, a lei prevê que o não cumprimento dessas regras ensejará advertência, então essas empresas, tanto a de aplicativo de entrega quanto a fornecedora, poderão ser advertidas, e caso de serem empresas reincidentes no não cumprimento dessas regras, elas poderão ter que pagar multa de R$ 5.000, multa administrativa, ela não é paga em benefício do trabalhador, entregador, multa de até R$ 5.000 por infração, para cada infração cometida em caso de reincidência. Então, a princípio, advertência, posteriormente pode chegar a isso. Além disso, já saindo um pouco do contexto da pandemia, essa lei também estabelece que, caso esse trabalhador, não é empregado, né? Caso esse trabalhador ele seja excluído da plataforma, é necessário, né, se aconteceu o bloqueio dele, se ele for suspenso, se foi extinta, foi excluída a conta dele, ele tem o direito de saber. A empresa de aplicativo de entrega deve comunicar com pelo menos 3 dias de antecedência e tem que justificar, apontar os motivos, a não ser que seja uma situação, né, que envolva risco para os usuários ou que tenha sido caracterizada a prática de algum crime, alguma coisa nesse sentido, sempre preservada a fonte, né, o sigilo quanto à fonte, para não colocar o consumidor também em risco. Então, são significativas, né, as alterações trazidas, os direitos que são reconhecidos com essa lei. E, por fim, nós tivemos também, em janeiro de 2022, as portarias que foram criadas pelo Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, na verdade, né, Previdência Social, Ministério da Saúde, de forma conjunta, para tentar também estabelecer regras para mitigar, para tentar controlar e mitigar os riscos de transmissão do coronavírus. A portaria interministerial número 13, ela é específica para ambientes de trabalho que envolvam abate, processamento de carnes, derivados destinados ao consumo humano e de laticínios. Já a portaria interministerial número 14, que é do dia 20 de janeiro de 2022, ela traz algumas medidas gerais, então ela traz regras determinando que o empregador deve adotar, a organização deve estabelecer meios para divulgar, para orientar protocolos de higiene, né, protocolos sanitários, para áreas comuns, para locais de trabalho que envolvam circulação de pessoas, tudo com vistas a evitar a disseminação da Covid-19. E essa portaria interministerial, ela também vai trazer algumas questões que são interessantes, porque lá no início da pandemia, quando a gente falou da Lei 13.979, a gente falou em isolamento de 14 dias, quarentena de até 40 dias, essa portaria número 14, do dia 20 de janeiro de 2022,
ela prevê que em casos confirmados ou em casos suspeitos de Covid-19 ou em casos de empregados que tiveram que foram contatantes próximos de casos confirmados de Covid-19, o afastamento deverá ser de 10 dias. Via de regra, né, o afastamento é de 10 dias, podendo ser de até 7 dias, se não houver nas últimas 24 horas episódio de febre, não tiver feito esse trabalhador uso de antitérmico, e também, né, se tiver um teste de RT-PCR negativo, ele poderá voltar ao trabalho antes dos 10 dias. Com 7 dias, ele já poderá voltar ao trabalho. E essa portaria estabelece de forma bastante minuciosa o que é considerado um caso confirmado de Covid-19, o que é considerado um caso suspeito de Covid-19 e um caso de contatante próximo. E também vai estabelecer quais são as exigências, né, a forma de contar, a partir de quantos dias de contágio, de sintomas, a gente vai contar o período de afastamento e prever que esses afastamentos, nas 3 hipóteses, caso confirmado, caso suspeito ou por contatante próximo, deverá haver o pagamento do salário durante esse período de afastamento pelo empregador. E entre as medidas que a portaria número 14 estabelece, ela fala, por exemplo, sobre o que seria considerado um caso suspeito, trabalhador que apresenta um quadro compatível com síndrome gripal ou com uma síndrome respiratória aguda, que na definição do Ministério da Saúde, né, é aquele que tem, por exemplo, pelo menos 2 dos sintomas que são mais comuns, que são febre, tosse, que tenha dificuldade respiratória, distúrbios olfativos ou gustativos, então, dificuldade, né, perda do paladar, redução, né, do paladar do olfato, por exemplo, distúrbios, aliás, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, diarreia, e também os casos de síndrome respiratória mais aguda, aquele que tem espinéia, né, que tem falta de ar, saturação de oxigênio menor do que 95%, então, esses que seriam considerados casos suspeitos. Então, ele ainda não tem um diagnóstico confirmado, não tem um teste que reconhece, né? Mas tem esses sintomas, 2 desses sintomas já seria considerado um caso suspeito e seria já recomendado o afastamento de 10 dias. Contatante próximo, o que seria o contatante próximo? Em caso confirmado de Covid-19, o trabalhador ele está assintomático, então ele não tem os sintomas que o caso suspeito teria, né, aqueles que eu verifiquei, mas ele esteve próximo de um caso confirmado de Covid-19 entre 2 e 10 dias após o início dos sinais ou dos sintomas, ou na data da coleta do exame de confirmação laboratorial, caso o confirmado assintomático, daquele contatante próximo. E ainda ele teve uma seguinte situação. Então, eu tenho uma situação que é a seguinte: o trabalhador está assintomático, mas ele teve contato com alguém que já teve um teste que deu um resultado positivo para a Covid-19, ou ainda não teve resultado positivo para a Covid-19, mas está com sintomas. E esse contato se deu entre 2 e 10 dias do início do sintoma daquela pessoa que foi contatada, né, e que está com os sintomas ou que já tem o resultado positivo, e aquele trabalhador esteve entre 2 e 10 dias do início dos sintomas, uma das seguintes situações, né, em contato com essa pessoa em uma das seguintes situações. Teve contato durante mais de 15 minutos, a menos de 1 metro de distância, de um caso confirmado, sem ambos utilizarem máscara ou utilizarem a máscara facial de forma equivocada, de forma não eficaz. Ou, outra hipótese, teve contato físico direto, como aperto de mão, abraço, outro tipo de contato com a pessoa, com caso confirmado. Ou ainda, permaneceu a menos de 1 metro de distância durante o transporte por mais de 15 minutos com essa pessoa. Ou ainda compartilhou o mesmo ambiente domiciliar com o caso confirmado, incluídos dormitórios e alojamentos. Então, essas situações, né, essas 4 situações, tanto para casos confirmados como também para casos suspeitos, a pessoa está com sintomas, mas ainda não tem o teste positivo para Covid-19, são situações que vão enquadrar esse trabalhador como contatante próximo,
de caso confirmado ou suspeito de Covid-19 que vão ensejar o afastamento por 10 dias com pagamento dos salários, podendo ser reduzido esse afastamento para 7 dias, desde que a pessoa esteja, esse trabalhador esteja sem febre há 24 horas, não tenha feito uso de medicamento antitérmico, né, nessas 24 horas, e esteja com remissão aí dos sintomas, esteja melhorando em relação aos sintomas. Então, essa portaria 14 é de observância obrigatória, a empresa deve seguir, deve tomar conhecimento dessas medidas e adotar outras também, né, no sentido de evitar riscos maiores para os trabalhadores, regras como higienização das mãos, seguir uma etiqueta respiratória, adotar distanciamento social, né, pelo menos 1 metro de distância entre os trabalhadores, se ainda puderem manter o trabalho remoto, que façam escala de revezamento, que utilizem ventilação nos locais de trabalho, que também sejam observados, que sejam monitorados os trabalhadores, que exista um canal de comunicação para que sejam relatados os casos suspeitos, de contato com pessoas suspeitas ou confirmadas, para que haja rapidamente um reposicionamento, remanejamento desse trabalhador para excluir, para retirar ele do contato com os demais, né? Observar também regras de refeitórios, bebedouros, vestiários para evitar o contato, inclusive se for fornecido transporte por parte desse empregador. Então, essas são as orientações mais recentes que estão nessa portaria interministerial número 14, e é possível, né, que existam aí ainda outras regras que sejam criadas também com vistas a tentar amenizar e evitar, né, a disseminação do vírus, que a gente sabe que ainda precisamos tomar muito cuidado com tudo isso, né. Então, ficamos por aqui e até a próxima, pessoal.